Olá, gente boa, salve, salve, gente boa. Um abraço para você que está aí do outro lado, meu querido, minha querida, meu amado, gente boa, dormindo como eu, mas acordado através de Cristo Jesus. Nós somos sim pessoas boas em Cristo Jesus. Tempo de pandemia, tempos difíceis, porém, nem no tempo de pandemia tem pessoas que não querem ser humildes, tem pessoas que não querem ser simples, tem pessoas que permanecem orgulhosas, imaginando que é infinito. Não somos infinitos, nós vamos morrer, nós vamos falecer. Há um tempo para nossas vidas. O salmista diz, a palavra de Deus, que é de 70 anos. Passou é canseira, passou esquerosice, passou, enfim. Então nós temos um tempo para nascer, um tempo para morrer. E nessa noite, gente boa, nesse momento aqui, eu queria tratar com você de alguns textos na Bíblia, tá? Para nos alertar quanto à morte, né? Eu às vezes sou muito questionado quanto à morte. As pessoas perguntam para mim, por eu ser um pastor, né? E é uma área que nós procuramos assim o máximo entendimento dentro da Bíblia, para que possamos dar essa esperança para a humanidade, para os nossos entes queridos, para os nossos colegas, para os nossos amigos, enfim. A Bíblia diz que há vida após a morte, sim, mas a Bíblia confirma que todos nós vamos morrer, tá? Então eu queria ler alguns textos aqui onde fala sobre este assunto, né? Diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Observando, gente boa, está ordenado aos homens morrer, primeira coisa. Segundo, morrer uma só vez, tá? Então aqui já descarta o espiritismo do Allan Kardecista, né? Da reencarnação. Aqui já descarta missa de sétimo dia. Aqui já descarta diversas outras teorias, né? A teoria que vem falar o contrário à Bíblia. Então a Bíblia diz que nós vamos morrer uma só vez. Porém, o que acontece? Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus não se agrada na morte do perverso, né? É isso que a gente tem que entender. Quanto à morte daqueles que vêm para Cristo, já há uma situação diferente, tá certo? A Bíblia diz o seguinte, que na morte daqueles que vêm até Cristo, diz assim: precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Precioso a morte do homem ao Senhor, dos seus santos. Mas os perversos, né? Essas outras pessoas precisam se arrepender. Precisa ter humildade, como eu falei lá no começo, né? Olha só o que diz aqui no livro de Ezequiel, na palavra de Deus diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, tá? Diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei, né? E viver. Convertei-vos e vivei, né? Diz a Bíblia. Agora, olha só, por que está escrito desta forma? Que o povo de Israel não queria se converter ao Senhor. Então, o Senhor, nosso Deus, diz desta forma. E aí no versículo 33 de Ezequiel, versículo 11, diz assim, a palavra de Deus: diz eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vosso mau caminho. Tá certo, gente boa? Então temos que ter humildade. Temos que ter humildade porque com Deus não se agrada de orgulhosos. Deus não se agrada de pessoas que não sejam humildes. E Deus não tem prazer na morte
do ímpio, não, né? Mas tem mais detalhes aqui, gente boa. Olha o que diz o livro de Timóteo, né? Diz que a vontade de Deus no livro de Timóteo é que, olha só, 1 Timóteo 2, versículo 4 do livro de Timóteo diz assim: o qual desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Então por que o homem morre? Porque ele pecou. Então, consequência do pecado veio a morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando ele fala sobre a morte, fala a morte não só do corpo físico, mas a morte da alma do homem. Então, gente boa, é esta palavra que eu quero deixar para você neste momento, tá certo? Que Deus te abençoe e reflita nestas palavras. Seja humilde, seja simples e pense na possibilidade de você deixar sua vida com Jesus Cristo. Há 2000 anos, Jesus passou por essa terra e morreu na cruz do Calvário por você. Sim, gente boa, por você. Para que você reconheça a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.